A qualquer momento ou em qualquer lugar, coisas inexplicáveis podem acontecer, como por exemplo um fogo que não se apaga há quase 60 anos, ou até mesmo com você, que resolve fazer uma viagem de férias com seu melhor amigo e acabam desaparecendo misteriosamente, sem que ninguém saiba o que realmente aconteceu. E no vídeo de hoje você vai ver esses e muitos outros mistérios inexplicáveis. Mas antes de conferir, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações e já deixa aquele like. O nosso Instagram vai ficar aqui abaixo, então segue a gente por lá também. Bora pro vídeo! Em 1962, os moradores de Centralia, uma cidade que fica na Pensilvânia, Estados Unidos, começaram a reclamar do mau cheiro que se espalhava pela cidade de cerca de 1.500 habitantes. Nessa época, a administração municipal convocou alguns bombeiros para colocarem fogo nos lixos e em seguida apagarem, pois era muito comum fazer isso nos aterros sanitários. Até aí tudo bem, né? Porque isso era super comum de acontecer. Mas o que ninguém sabia era que as chamas estavam se espalhando por uma rede de túneis de uma mina abandonada. Os bombeiros até conseguiram apagar o fogo, mas ele insistiu em voltar. O incidente aconteceu há quase 60 anos, mas o fogo continua lá até hoje. Os moradores de Centralia passaram quase 2 décadas vivendo normalmente, mas eles não podiam chegar perto da zona onde ficava o aterro. Durante os esforços para controlar o fogo, alguns especialistas foram chamados e eles perceberam que as fendas que ficavam ao redor do aterro estavam exalando monóxido de carbono em quantidades típicas de incêndio em minas de carvão. Mas a partir da década de 80, a situação começou a ficar ainda mais complicada, quando um garoto de 12 anos quase perdeu a sua vida ao cair em um grande buraco. Esse buraco tinha 1,2 metros de largura e 40 metros de profundidade. E ele se abriu enquanto o garoto brincava no quintal da sua casa. O incidente foi causado pelo vapor sulfuroso, gerando assim centenas de outras fissuras e buracos na lama e no asfalto. O risco de morte para os moradores era evidente e o Congresso norte-americano reservou mais de 42 milhões de dólares para pagar de indenização a eles, que foram forçados a abandonar a cidade, tornando-se assim uma cidade fantasma. A maioria dos moradores de Centralia concordaram em sair da cidade, mas alguns se recusaram a deixar as suas casas. Hoje em dia vivem cerca de 7 pessoas no local. O esforço dos bombeiros e das autoridades durante todos esses anos não adiantou e o fogo continua ardendo até hoje e é previsto que ele queime por mais 250 anos. Quando foi lançado em DVD o filme O Circo, de Charlie Chaplin, ele trouxe conteúdos extras, como uma cena de um filme que foi realizado em 1928. O que parecia ser uma pequena parte do filme acabou sendo bastante questionado, pois nessa cena aparece uma mulher caminhando e utilizando um objeto que se parece muito com um celular. A ideia de que alguém poderia estar usando um telefone móvel em 1920 sugere que os viajantes do tempo estão entre nós. O diretor George Clark analisou as imagens repetidamente em 2010. A cena mostra uma mulher de vestido preto, com um chapéu tampando o rosto e com um objeto parecido com um celular, o que fazia com que ela falasse sozinha enquanto caminhava. Os especialistas sugeriram então que o suposto celular poderia ser, na verdade, um aparelho auditivo comercializado em 1925. Esse foi um dos poucos aparelhos auditivos de carbono comercializados na época e inicialmente ele era chamado de audiofone. Essa explicação até faz sentido, mas por um detalhe. A mulher está falando visivelmente no dispositivo, mas ele não tem a capacidade de transmitir a voz de um aparelho para o outro. Então só nos restam 2 explicações, ou ela está mesmo usando um telefone móvel, ou apenas falando sozinha. Até hoje, esse vídeo intriga muitas pessoas e nos faz questionar se viagem no tempo realmente é possível. Só lembrando que a primeira ligação feita por um celular foi feita em 1973 e ele começou a ser comercializado só em 1983. Will e William West não eram irmãos, mas tinham os nomes iguais, foram presos na mesma prisão, eles tinham a mesma medida e eram completamente idênticos.
O preso na foto 1 se chamava William West e o preso na foto 2 também se chamava William West. O primeiro foi enviado para uma prisão no Kansas em 1901 e o outro foi enviado 2 anos depois para cumprir uma pena leve. Os guardas da prisão ficaram malucos, pois eles acreditavam que Will já estava preso. Um funcionário até mesmo mostrou uma foto de William para Will, e ele confirmou que essa foto era dele mesmo, mas que ele não sabia como tinham conseguido aquela imagem porque ele nunca havia sido preso antes. Foi então que a polícia pesquisou nos arquivos e encontrou nos registros William West, um homem completamente idêntico a ele e com o mesmo nome. Esse caso intrigante mudou a história e foi por conta disso que começaram a utilizar as impressões digitais como forma de identificação de pessoas no meio policial. Uma investigação posterior descobriu que Will e William não tinham nenhum parentesco e nunca haviam se visto na vida. O dia 19 de maio de 1986 representou um marco na aviação e na ufologia brasileira. Há 35 anos aconteceu o que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, ou a Noite dos Discos Voadores, quando diversos objetos luminosos foram avistados em diversas rotas aéreas com velocidade superior ao som. Além disso, estavam voando em zigue-zague, o que é praticamente impossível. Os registros da época feitos pela aeronáutica revelam que esse fenômeno aconteceu em vários lugares do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás. Como não se sabe até hoje do que se tratavam esses objetos, eles foram classificados como objetos voadores não identificados. Um dos primeiros relatos registrados foi o momento em que um controlador de tráfego aéreo disse ter detectado pontos luminosos no céu. Um piloto da Força Aérea descreveu o objeto como que emitia uma forte luz branca e estava em uma altitude de 5 km. O piloto acompanhou o objeto até uma altitude de 10 km, quando ele mudou para a cor vermelha, depois verde e depois para a cor branca e permaneceu assim. E nesse momento, os objetos sumiram definitivamente dos radares e da vista dos pilotos. Uma das coisas mais espantosas que aconteceram, segundo os relatos, era de que cada vez que os aviões se aproximavam, as luzes fugiam. Além das provas e dos diversos testemunhos, ainda houveram registros nos radares. E apenas objetos grandes são captados por eles, o que torna o mistério em torno dessas luzes ainda mais impressionante. Segundo o pesquisador de ufologia Jackson Luiz Camargo, o tamanho desses objetos chegariam a 100 metros de diâmetro. Esse tamanho é maior que o dos aviões Boeing 747 e Airbus A380, alguns dos maiores aviões de passageiros do mundo. Um dos pilotos que sobrevoava a região relatou que um dos OVNIs voou em sua direção e lhe causou um grande susto. O pesquisador Camargo afirmou que a velocidade que os objetos se moviam era 15 vezes a do som. O avião mais rápido construído pelo homem, o North American X-50, não chega a 7 vezes a velocidade do som. Chris Kremers, de 21 anos, e Lisanne From, de 22 anos, duas turistas holandesas e estudantes que tinham acabado de se formar, resolveram passar as férias mochilando e servindo como assistentes sociais no Panamá. Elas resolveram se hospedar com uma família no distrito de Boquete, na província de Chiriquí, no Panamá. No dia 1º de 2014, elas decidiram fazer uma caminhada pelas montanhas, que era um local muito famoso na região. Além delas, tinha o cachorro da família onde elas estavam hospedadas, mas no fim da tarde apenas o cachorro voltou e Chris e Lisanne nunca mais foram vistos. As horas foram se passando e a família onde elas estavam hospedadas começaram a se preocupar muito. Por isso, decidiram acionar a polícia e avisar os pais delas. As buscas começaram no dia seguinte, dia 3 de abril. As autoridades mandaram alguns helicópteros para sobrevoar a área onde elas haviam desaparecido. Alguns moradores locais também ajudaram nas buscas. Depois de alguns dias, os investigadores não encontraram absolutamente nada. Mas um certo dia, uma mulher de uma tribo local entregou a mochila de Lisanne.
alegando que tinha encontrado em um rio perto de sua aldeia. Dentro da mochila tinham todos os pertences delas em ótimo estado, inclusive os celulares. A partir desse momento, a polícia começou a investigar os celulares e descobriram que ele foi utilizado durante 10 dias. Desde o dia que elas desapareceram, elas fizeram diversas ligações para a emergência, mas nenhuma deu certo porque o sinal estava muito fraco. As investigações descobriram que após elas tentarem fazer as ligações, elas desligavam o celular, provavelmente para economizar a bateria. E ao todo, foram feitas 77 ligações para a emergência. Na câmara de Lizane foram encontradas cerca de 100 fotos da viagem que elas estavam fazendo. As fotos do dia 1º não mostravam nada de muito anormal, apenas elas entrando na trilha com fotos comuns e sorridentes. As fotos teriam sido tiradas um pouco antes delas fazerem as tentativas de ligação para a emergência. No dia 8 de abril, cerca de 90 fotos com flash foram tiradas entre 1 da manhã e 4 da manhã. Essas fotos são bem confusas e mostram galhos com sacola plástica e embalagens de doces em cima de uma pedra. Mas a foto mais surpreendente é a que mostra o que parece ser a parte de trás da cabeça de Chris, com a têmpora machucada. A polícia também encontrou o short jeans dela muito bem dobrado do outro lado do lago onde a mochila foi encontrada. 2 meses depois da descoberta da mochila, foram encontrados 36 ossos pelas margens dos rios, além de um pedaço de pelvis humano. E o mais assustador, uma bota com o pé de Lizane Fromm dentro. Exames de DNA posteriores confirmaram que o pé era sim de Lizane e que o pedaço de osso da pelvis pertencia a Chris. Com a análise, foi possível definir que elas faleceram provavelmente nas primeiras semanas de abril. O desaparecimento e morte de Chris e Lizane nunca foi determinada e continua um mistério até hoje. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Conta aí pra gente nos comentários qual desses mistérios mais te impressionou. E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, hein? O nosso Instagram vai ficar aqui abaixo, então segue a gente por lá também. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aqui abaixo pra gente saber. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!